E aqui fica a grande questão que resulta daqui, uma vez que o Lázaro era o grande representante, digamos que é como que o rosto do institucional em Betânia, que estava completamente dominada pela ideologia que vinha de Jerusalém, e daí a proximidade dos 3 quilómetros, é uma forma de dizer que ali é igual a Jerusalém, só que quem dominava ali era a grande referência ali na Betânia chamava-se Lázaro, e tinha o seu braço da ação forte, que é Marta, o grande executivo. Mas depois da intervenção de Jesus, desta ação maiêutica de Jesus, o Lázaro, que é o grande representante do institucional, passa a ser o grande sinal anti-institucional. Passa a ser o grande sinal anti-institucional. É como se o Papa de hoje, ao nível do eclesiástico, de repente deixasse de ser Papa para se tornar um servo dos servos. Portanto, um ser humano, simplesmente humano, e a desenvolver-se de dentro para fora na dimensão do humano, contra o próprio institucional que antes ele próprio havia sido. É um pouco o que terá sucedido com aquele que eles por engano fizeram Papa, João Paulo I, e que ao fim de 30 e poucos dias de ministério, pois foi assassinado, como sabemos, foi assassinado pela própria Cúria e por alguém da Cúria, pelos representantes da Cúria. Foi assassinado porque ele não se assume como o rosto do institucional perverso, que é a Cúria Romana, mas assume-se como o servo. Portanto, a presença maiêutica, mesmo dentro daquele institucional, ele conseguiu romper com as cadeias, com os laços, conseguiu tirar a venda dos olhos, portanto, o véu, conseguiu conseguiu que os seus olhos de dentro continuassem a ver e até vissem o perverso que aquilo era, que ele, se calhar, enquanto cardeal, antes de ser eleito bispo de Roma e, consequentemente, também Papa, desconheceria, mas que depois na função vem a conhecer e fica tão chocado e tão escandalizado que fica em oposição àquilo e, portanto, passa de dentro a fazer implodir aquilo. E antes que implodisse, matam-no, que é um bocado como se faz agora a Jesus. Antes que tudo implodisse, com as práticas maiêuticas de Jesus, e se agora tinha-se atrevido a contribuir, a conseguir, de forma maiêutica, que o grande representante do institucional em Betânia, portanto, numa povoação tão próxima geograficamente, mas quer dizer, sobretudo, ideologicamente, de Jerusalém, pois se Jesus consegue que este máximo representante, que é quase uma espécie ali de sumo sacerdote em Jerusalém, e ele em Betânia, se tenha dado conta da sua situação e tenha saltado fora, portanto, tenha saltado fora daqueles privilégios que são verdadeiros túmulos para o ser humano enquanto tal, e depois são palácios para os agentes do institucional, são grandes palácios, mas túmulos para o ser humano. E, portanto, que o ser humano fica completamente atado, incapaz de se manifestar, de agir, de ter ação, e de ter ação humana, só terá ação institucional, e, nesse sentido, só faz vítimas. E então, quando Jesus consegue que nesta proximidade com Jerusalém, que o representante do institucional em Betânia parta aquilo tudo, salte fora, portanto, desista do institucional e se torne ele próprio também um grande sinal com Jesus de que aquele institucional é perverso, é mentiroso e é assassino, é claro qual é a reação
qual é a reação que vai acontecer. E é aqui que nós entramos já na parte final do capítulo 11, no versículo 45, que diz assim: então muitos dos judeus que tinham vindo, dos dirigentes judeus, quando se diz judeus neste Evangelho, está normalmente a falar dos dirigentes. Muitos dos dirigentes judeus que tinham vindo à casa de Maria, ao verem o que Jesus fez, creram nele. Creram Jesus. Creram-no. Creram. Tornaram-se como ele. Isto é, a desejar ser como ele. Crer é abrir-se a Jesus, à sua fé, à sua mesma fé, ao seu mesmo projeto, ao seu mesmo ser, viver, atuar. Alguns deles, porém, portanto, mas este é um crer incipiente e que depois não se diz mais nada, provavelmente não vai ficar pelo caminho. Alguns deles, porém, portanto, entre esses dirigentes, foram ter com os fariseus e contaram-lhes, portanto, com os chefes, e contaram-lhes o que Jesus havia feito. No mesmo grupo, destes que andavam lá pela casa de Lázaro, pelo palácio de Lázaro, e que estão iguais a ele e portanto, que veem Lázaro como a sua grande referência daquela localidade, naquela povoação. Cada povoação tem sempre uma referência do institucional, em vários rostos, pelo menos 3. O rosto do institucional religioso e eclesiástico, o rosto do institucional poder político e o rosto do institucional poder económico, financeiro. Em cada terra, mesmo numa aldeia, numa pequena aldeia, há sempre 3 rostos destes 3 poderes. E então, ali em Betânia, o grande rosto do institucional é Lázaro. E estes dirigentes próximos dali, portanto, eram visita frequente, assídua, porque ali estavam como que no seu próprio palácio. E ao verem o que sucede, que Lázaro faz implodir o institucional, uns abrem-se a Jesus e ao seu sopro, à sua ruá, à sua prática maior do que à sua mesma fé. Mas outros, ao contrário, vão denunciar Jesus, vão alertar os dirigentes do que acaba de ocorrer e, portanto, para se porem de alerta e para intervirem enquanto é tempo, impedirem que os efeitos, as consequências de um sinal destes, de uma ação maiêutica destas. Porque agora Lázaro, que até então era o grande rosto do institucional em Betânia, passa a ser, para as povoações, para a população, o grande rosto do homem, do ser humano em desenvolvimento integral, de dentro para fora. Passa a ser, portanto, salta-o fora do institucional e passa a ser a grande referência local do ser humano, do desenvolvimento humano de dentro para fora. E isto é tão politicamente subversivo e conspirativo que estes dirigentes, uma parte dos dirigentes, vai a correr alertar os dirigentes principais nesta área, que eram os fariseus. E que é que eles fazem? Os sumos sacerdotes e os fariseus convocaram então o conselho e diziam: que havemos nós de fazer, dado que este homem realiza muitos sinais. Muitos. Este Evangelho descreveu alguns, relatou alguns. Muitos sinais, quer dizer, muitas práticas maiêuticas. Dado que este homem, este ser humano, realiza muitos sinais. E eles reconhecem que Jesus é o ser humano. Este homem, não diz este poder, este homem realiza muitos sinais. Se o deixarmos assim, todos irão crer em Jesus e virão os romanos e destruirão o nosso lugar santo e a nossa nação. Eis a questão que já vamos prosseguir.